Com essa videoaula, finalizamos a unidade 4, que trata do fenômeno da isomeria. Além disso, finalizamos os temas propostos para esse semestre. Assim, fechamos essa unidade e a disciplina de Química Orgânica 2. A unidade 4 trata dos vários tipos de isomeria plana ou constitucional, além dos tipos de isomeria espacial ou estereoisomeria. Na videoaula anterior, consideramos os aspectos referentes à isomeria geométrica e nessa trataremos os detalhes sobre a isomeria ótica, que são os dois tipos de estereoisomeria. A isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial onde os isômeros apresentam diferentes capacidades para desviar o plano da luz polarizada quando esta atravessa as moléculas da substância isômera. Esse desvio está associado aos diferentes arranjos espaciais dos grupos em sua estrutura. De modo geral, são moléculas assimétricas, ou seja, sem a presença de um ou mais planos de simetria. Para entender essa definição, tratemos de esclarecer alguns conceitos, como o de luz natural e luz polarizada. Uma lâmpada incandescente emite uma luz que é constituída de ondas eletromagnéticas. Essas ondas se propagam com vibrações em diversos planos de propagação. Façamos uma analogia com vibrações numa corda. Na figura, observe as vibrações em planos bem determinados, seja na vertical ou na horizontal. Se na mesma corda imprimimos as vibrações vertical e horizontal simultaneamente, teremos um movimento bem diferente propagando-se na corda, que pode ser chamado de movimento espiralado. Esse movimento foi resultante da composição das vibrações vertical e horizontal, mas pode ser teoricamente suposto como composição de muitas vibrações em diversos planos passando pelo eixo da corda. Agora vamos filtrar apenas as vibrações de um plano de propagação. Para isso, vamos utilizar um pedaço de madeira onde existe uma fresta na posição do plano que se deseja filtrar. A luz de uma lâmpada incandescente corresponde à luz natural e pode ser representada pelo movimento espiralado, isto é, tem muitos planos de propagação. Podemos filtrar apenas um plano de vibração. A luz que se propaga num único plano de vibração é denominada luz polarizada. Existem dispositivos especiais que são capazes de filtrar planos de propagação e são denominados polarizadores. O esquema da polarização seria o seguinte: se um observador está apenas olhando para a luz natural e a polarizada, jamais poderá distingui-las, pois não pode enxergar planos de vibração. No entanto, existem dispositivos, os polarizadores, que asseguram se a luz está ou não polarizada. Assim, podemos concluir que luz natural é aquela cujas ondas eletromagnéticas se propagam em infinitos planos de vibração, como a luz incandescente, a luz solar, etc. E luz polarizada é aquela que emerge pela passagem da luz natural através de um polarizador e possui um único plano de vibração. Uma vez que já sabemos o que é luz polarizada, vamos fazer com que a mesma atravesse soluções contendo substâncias orgânicas. Verifica-se que algumas substâncias podem produzir um desvio no plano da luz polarizada. As substâncias capazes de produzir desvios no plano da luz polarizada são denominadas substâncias oticamente ativas, ou que possuem isomeria ótica. Quando o desvio é para a direita, sentido horário, dizemos que a substância é destrógira,
e convencionamos representá-la por D minúsculo ou o sinal positivo entre parênteses. Se o desvio é para a esquerda, sentido anti-horário, dizemos que a substância é levógira e representamos por L minúsculo ou sinal negativo entre parênteses. O aparelho utilizado para medir os desvios do plano da luz polarizada é chamado polarímetro. Quando se coloca uma substância oticamente ativa nesse aparelho, há uma rotação no plano de vibração e teremos então a leitura do ângulo, que é o desvio do plano da luz polarizada. Esquematicamente temos luz natural atravessando o polarizador, luz polarizada atravessando a substância oticamente ativa, desvio no plano da luz polarizada e medida do mesmo no polarímetro. Os estudos sobre as substâncias oticamente ativas mostrou que a atividade ótica de uma substância está diretamente relacionada com a presença de moléculas assimétricas. Mas o que é uma molécula assimétrica? Podemos definir que uma molécula assimétrica é aquela que não possui planos de simetria. Isso ocorre principalmente quando a molécula possui átomos de carbono estereogênicos. Mas o que é um carbono estereogênico? Carbono estereogênico é o átomo de carbono saturado, portanto, com hibridização sp3, ligado a 4 átomos ou grupos de átomos diferentes entre si. Esse tipo de carbono já foi denominado como carbono assimétrico ou carbono quiral, porém, atualmente é chamado apenas de carbono estereogênico e pode ser representado com um asterisco ao lado do símbolo do átomo de carbono. Vejamos o exemplo da molécula de 2-clorobutano. Ligados ao carbono 2 da molécula, temos um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro, o grupo CH3 e o grupo CH2CH3. Portanto, o carbono 2 é um carbono estereogênico e essa molécula possui isomeria ótica, sendo que a estrutura representada é de um isômero ótico. Vejamos o segundo exemplo. Esta é a molécula do 2-clorobutano, mas a orientação dos grupos ligados ao carbono estereogênico está diferente da representação do exemplo anterior. Ambas as representações são um único composto ou 2 isômeros diferentes? Nesse caso, temos 2 isômeros óticos distintos, pois trata-se de um composto assimétrico onde o segundo corresponde à imagem especular do primeiro, e vice-versa. Além disso, objeto e imagem não são sobreponíveis, ou seja, não são coincidentes, devido à assimetria causada pelos 4 grupos diferentes. Cuidado! Isso não significa que a cada arranjo indiscriminado dos grupos haverá um isômero ótico. Para prever o número de isômeros óticos associado a uma molécula, usamos a seguinte expressão: IS é igual a 2 elevado a N, onde IS é o número de isômeros óticos e N é o número de átomos de carbono estereogênicos. No exemplo considerado, o 2-clorobutano possui um único carbono estereogênico, logo terá 2 elevado a 1, que é igual a 2 isômeros óticos. Faremos agora o caminho inverso. Dada a quantidade de isômeros óticos, como desenhar suas estruturas químicas? O butandosol apresenta um carbono estereogênico, o carbono 2. Assim, são possíveis 2 isômeros óticos. O primeiro pode ser representado levando-se em conta apenas a orientação espacial das ligações do carbono estereogênico, não importando
a sequência na qual os grupos são representados. E quanto ao segundo isômero? Como desenhar sua estrutura? Basta construir a imagem especular do primeiro isômero, ou seja, sua imagem formada no espelho. Assim, temos os dois isômeros do butan-2-ol. E se apresentássemos essa estrutura para o butan-2-ol? Qual dos isômeros ela representa? O esqueleto básico é do butan-2-ol, mas não pode ser um terceiro isômero ótico, pois foram previstos apenas dois, ou seja, essa representação evidencia um dos isômeros já apresentados. Qual o procedimento usado para identificar os isômeros óticos? É possível fazer tal procedimento por meio de giros permitidos na molécula sem adulterá-la, ou seja, sem que nenhuma ligação seja quebrada, para promover a permuta entre a posição de dois grupos, o que acarretaria na estrutura química de outro isômero. Para tanto, basta manter uma das ligações do carbono estereogêneo fixa e girar os grupos das demais ligações, no sentido horário ou anti-horário. Podem ser feitos quantos giros forem convenientes. Em um determinado momento, o arranjo deve se igualar a um dos isômeros óticos propostos para o butan-2-ol. A ligação do carbono estereogênico com o grupo hidroxila ficou fixa, enquanto os demais grupos foram girados. Note que a disposição espacial das ligações, cunha tracejada e linha, se mantém nas mesmas posições, apenas os grupos se alternam. Nesse caso específico, após o segundo giro, chegamos ao isômero 1 proposto para o butan-2-ol. Um procedimento interessante, utilizando giros permitidos, pode provar que um isômero ótico é diferente do outro. Consideremos o isômero 1 do butan-2-ol e fixemos o grupo OH do carbono estereogênico. A cada giro, devemos verificar se o arranjo espacial obtido é igual ao isômero 2 do butan-2-ol. Após 3 giros permitidos, o isômero ótico volta a apresentar o arranjo espacial inicial de seus grupos, ou seja, volta a ser idêntico ao isômero 1. Isso significa que girar um isômero ótico não o converte no outro isômero, provando que são distintos. Vamos tratar agora das possibilidades de isômeros óticos para moléculas contendo apenas um átomo de carbono estereogênico. Para isso, consideremos a molécula do ácido lático, que é o ácido 2-hidroxipropanoico. Observe que essa molécula possui um átomo de carbono estereogênico. Isso assegura que a molécula é assimétrica e existe um par de isômeros óticos. Os isômeros óticos possíveis para o ácido lático são o ácido D-lático, destrógiro, e o ácido L-lático, levógiro. Uma das estruturas é capaz de desviar o plano da luz polarizada no sentido horário, e a outra estrutura, que corresponde à sua imagem especular, é capaz de desviar o plano da luz polarizada no sentido anti-horário. Pode-se misturar os ácidos D-lático e L-lático em proporções iguais numa solução. Nessas condições, a mistura DL obtida é oticamente inativa e é chamada de mistura racêmica ou ácido lático racêmico. A tabela apresenta as propriedades dos isômeros D, L e do racêmico. Veja que entre os ácidos D e L, a única diferença está na rotação específica, ou seja, no sentido do poder rotatório do plano da luz polarizada. Aliás,
a única diferença entre eles. Já o racêmico apresenta muitas propriedades diferentes dos isômeros ativos. Assim, no caso de existir apenas um carbono estereogênico, teremos 3 isômeros, 2 ativos, destrógeno e levógeno, e um inativo, o racêmico. Vamos tratar agora das moléculas nas quais temos 2 átomos de carbono estereogênicos. Como exemplo, consideremos o ácido 2-cloro-3-hidroxibutano-dioico. Nesse caso, temos 2 átomos de carbono estereogênicos, sendo que cada um será capaz de produzir um desvio no plano da luz polarizada. Vamos considerar que o primeiro carbono estereogênico provoque um desvio no plano da luz polarizada de um valor mais ou menos alfa, e o segundo carbono estereogênico um desvio no plano da luz polarizada de um valor mais ou menos beta. Nesse caso, teríamos as seguintes possibilidades. Primeiro, mais alfa mais beta, se os 2 carbonos estereogênicos desviarem o plano da luz polarizada para a direita. Segunda possibilidade, menos alfa menos beta, se ambos os carbonos estereogênicos desviarem o plano da luz polarizada para a esquerda. Terceira possibilidade, mais alfa menos beta, se o primeiro carbono estereogênico desviar o plano da luz polarizada para a direita e o segundo carbono estereogênico desviar para a esquerda. E quarta possibilidade, menos alfa mais beta, se o primeiro carbono estereogênico desviar o plano da luz polarizada para a esquerda e o segundo carbono estereogênico desviar para a direita. Desse modo, temos 4 isômeros óticos, como previsto pela fórmula IS igual a 2 elevado a N. Como N é igual a 2, teremos 4 isômeros óticos. Além disso, podemos formar 2 racêmicos ou misturas racêmicas, resultantes da mistura equimolar de 1 e 2 e de 3 e 4. 1 e 2 são denominados enantiômeros, que são isômeros óticos cujos arranjos correspondem a imagens especulares não sobreponíveis entre si, ou seja, isômeros espaciais que se relacionam como objeto-imagem. 3 e 4 se encaixam no mesmo perfil, enantiômeros. Por outro lado, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3 e 2 e 4, embora sejam isômeros óticos, não se relacionam com objeto-imagem. Nesse caso, são denominados diastereoisômeros. Nesse grupo, se encontram também os isômeros geométricos, estudados na videoaula anterior. Consideremos agora os casos em que a molécula possui 2 átomos de carbono estereogênicos equivalentes. Como exemplo, temos o ácido tartárico, cujo nome oficial é ácido 2,3-dihidroxibutano-dioico. Analisando a estrutura do ácido tartárico, constatamos que ele possui 2 átomos de carbono estereogênicos equivalentes, ou seja, que possui os 4 ligantes iguais. Podemos considerar que cada carbono estereogênico contribua com um desvio parcial de mais ou menos alfa. Assim, teríamos as seguintes possibilidades. Mais alfa, quando ambos os desvios do plano da luz polarizada são para a direita, levando ao isômero destrógeno. Menos alfa, quando ambos os desvios do plano da luz polarizada são para a esquerda, levando ao isômero levógeno. Menos alfa, mais alfa, quando um carbono estereogênico desvia para a direita e o outro para a esquerda. Os 2 primeiros isômeros constituem um par de enantiômeros, sendo um levógeno
e o outro destrógero. Logo, se relacionam com o objeto imagem e podem formar uma mistura racêmica. O terceiro isômero tem um desvio total igual a zero, logo, é oticamente inativo, embora possua carbono estereogênico. Esse tipo de composto é denominado composto meso. A estrutura meso, apesar de possuir carbono estereogênico, tem um plano de simetria e, por isso, é oticamente inativa. Vejamos agora algumas propriedades para os estereoisômeros, ou isômeros espaciais, do ácido tartárico. A temperatura de fusão para o destrógero e o levógero do ácido tartárico é igual a 170 graus Celsius, enquanto para o composto meso é 206 graus e para o racêmico 140 graus. A densidade para o destrógero e levógero do ácido tartárico é 1,76 gramas por mililitro, enquanto para o composto meso é 1,69 e para o racêmico 1,67. A solubilidade para o destrógero e o levógero do ácido tartárico é igual a 139 gramas por 100 gramas de água, enquanto para o composto meso é 21 e para o racêmico 125. A rotação específica para o destrógero do ácido tartárico é mais 12 graus, para o levógero, menos 12 graus. Para os compostos meso e racêmico, a rotação específica é nula. A representação das formas estruturais dos isômeros D e L é imprópria, pois só podemos saber se uma estrutura corresponde ao isômero D ou L utilizando um polarímetro. Para superar essa inadequação, Kahn, Ingold e Prelog propuseram em 1960 uma nova nomenclatura, denominada simplificadamente como sistema RS. Desse modo, podemos designar a configuração absoluta dos átomos de carbono estereogênicos. Nessa nomenclatura, os isômeros são designados por R, do latim rectus, direita, e S, do latim sinister, esquerda. Esses prefixos fazem parte de um protocolo estabelecido pela IUPAC para diferenciar isômeros óticos, independentemente de sua atividade ótica. Esse processo de identificação é conhecido como determinação da configuração absoluta do carbono estereogênico e estabelece a nomenclatura usada para os isômeros óticos. Para exemplificar o sistema RS, consideremos a molécula do butan-2-ol. O butan-2-ol é uma molécula de álcool e possui um carbono estereogênico, o carbono 2. A primeira etapa consiste em estabelecer a ordem decrescente de prioridade entre os grupos ligados diretamente ao carbono estereogênico. A ordem decrescente de prioridade é dada pelas letras A, B, C e D, e é baseada no número atômico do átomo diretamente ligado ao carbono estereogênico. Quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Estabelecidas as prioridades, deve-se assegurar que o grupo de menor prioridade fique localizado na região onde se encontra a ligação de cunha tracejada. Tendo as prioridades estabelecidas, deve-se garantir que o grupo de menor prioridade fique localizado na ligação de cunha tracejada. A molécula desse exemplo, porém, apresenta seu grupo de menor prioridade, o hidrogênio, com ligação em linha. Para resolver esse problema, basta fazer um giro permitido, de forma que o grupo de menor prioridade fique com o arranjo espacial exigido pela regra de nomenclatura. Um giro foi suficiente para o grupo de menor prioridade ficar com a ligação de cunha tracejada.
Na etapa final, são usados os 3 grupos de maior prioridade para verificar qual é o sentido, horário ou anti-horário, começando no grupo A, passando pelo B e chegando até o grupo C, ou seja, ordem decrescente de prioridade. Se o sentido das prioridades é horário, o isômero óptico terá a configuração absoluta R. Caso contrário, S. No exemplo, de acordo com a disposição dos 3 grupos ligados ao carbono estereogênico, tem-se o sentido horário. Logo, o isômero é nomeado R-butan-2-ol. Vamos tratar agora dos casos em que as moléculas apresentam mais de um carbono estereogênico em sua estrutura. Mais especificamente, moléculas alifáticas com 2 átomos de carbono estereogênicos. Inicialmente, devemos levar em conta o nome do isômero óptico sem considerar sua isomeria. Para a estrutura apresentada como exemplo, temos 2-bromo, 3-clorobutano. Na sequência, é necessário caracterizar cada carbono estereogênico de forma independente, como foi feito para o butan-2-ol. No exemplo dado, e considerando o carbono estereogênico C2, temos as ordens de prioridade decrescentes, sendo o bromo o de maior prioridade, seguido do CH-CH3Cl e do CH3. Seguindo a sequência A, B e C, temos o sentido anti-horário. Assim, o carbono 2 terá a configuração S. Para o carbono estereogênico 3, temos a seguinte ordem de prioridade: cloro, como grupo A, CH-CH3Br como grupo P e o CH3 como grupo C. Seguindo a sequência A, B e C, temos o sentido horário. Assim, o carbono 3 terá a configuração R. O nome do composto, portanto, será 2S, 3R, 2-bromo, 3-clorobutano, seguindo a terceira orientação para a montagem do nome do isômero espacial. Os isômeros ópticos apresentam relações específicas entre si, de acordo com as características de seus arranjos espaciais. Isômeros ópticos cujos arranjos correspondem a imagens especulares não sobreponíveis entre si são denominados enantiômeros. Para a molécula considerada do 2S3R, 2-bromo, 3-clorobutano, o enantiômero seria o 2R, 3S, 2-bromo, 3-clorobutano. Outro par de enantiômeros seria o 2S, 3S e o 2R, 3R. Por outro lado, os isômeros ópticos que não correspondem a imagens especulares um do outro são classificados como diastereoisômeros. No caso considerado, teríamos os pares 2S3R com 2S3S e 2S3R com 2R3S, dentre outras possibilidades. E assim finalizamos o tópico de isomeria óptica, dentro do tema isomeria espacial, na unidade 4, que tratou do fenômeno da isomeria. Com o término dessa unidade, terminamos também os assuntos previstos para o módulo 2. Espero que tenham aprendido o máximo possível durante esse semestre que exigiu tanto de todos nós. Quero que todos estejam no módulo 3 no próximo semestre letivo.